Olá, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos a mais uma reunião de daily, né? Vamos iniciar a nossa daily falando que teve um integrante do nosso grupo que saiu e por conta da irresponsabilidade dele de não ter feito as partes que ele precisava fazer do trabalho junto com o Cauã, a gente não conseguiu ter as fases completas, então a gente teve que voltar do zero. Tivemos que voltar a fazer o menu e várias outras coisas. E eu queria saber, tanto do front, tanto do back, o que foi passado para o Scrum, para a gente iniciar a reunião dessa semana. Então, boa noite. A parte do back, tá, o pessoal está bem agilizado, fazendo bem. Desde o menu inicial e seleção de fases até a fase 6, se eu não me engano, estava terminando de fazer. Está bem adiantado. Na parte do front nós temos que começar a fazer quase tudo do zero, né? Então, a seleção de fases, menu inicial, já está quase desenrolado, precisando mexer algumas coisas ou outras e dar as implementações possíveis e fazer o incremento junto com o back. E a parte as outras partes, fase 1, fase 2, fase 3 em diante, está sendo feita a produção dela. Está sendo feita a produção pelo Wendel, junto com o Luan, e eu, como tá fazendo a parte da fase 2, eu tô terminando a parte do menu inicial da seleção de fase. Tá, ok. Front, eu quero saber o que vocês conseguiram adiantar aí, quais são as dificuldades da fase 1 e da fase 2, que foi onde a gente tinha perdido grande parte do projeto. O que foi feito para a gente poder passar para o back, e eles falaram que foi adiantado, porque eu sei que o back já estava bem mais na frente que o front, por conta, né, do nosso colega que estava meio dependente, e eu preciso saber como é que tá as fases, os menus. Tá dando interferência aí algum áudio. Então, mas enfim, como você mesmo disse, né, aconteceu lá do Rodrigues ter saído, e isso aí acabou atrasando a gente aqui do front, que era eu e ele, né, no caso. E o pior de tudo é que ele falava que ia fazer, não fazia, e a gente ficou meio perdido, ficou meio no escuro, achando que tinha um progresso que nem existia no caso. Aí essa semana aí o Gui me passou o que a gente precisaria fazer do front, né, que é no caso tudo de novo, porque o Rodrigues não fez nada. E aí ele me passou lá o que já foi feito do back, se eu não me engano foi feito do back até a fase 6. Aí e ele falou que a gente dividiu certinho ali as funções que a gente vai ter que fazer ali do front, que é o menu, né, a fase 1 e a fase 2. Eu fiquei de fazer a fase 2. Tá bom, mas o que já foi finalizado da parte do front? Então, Calma aí. Sua voz tá ruim. Sua voz aí, quando você vai falar, vem tipo um barulho, um zumbido. Não sei se é do microfone ou se porque ela tá mal falando muito conectado. perto do microfone. Coloca o microfone mais longe. Tá. Então, da minha parte, que era a fase 2, eu ainda não fiz nada, porque, tipo assim, eu não, pra falar a verdade, eu não entendi o que especificamente era para ser feito, porque a gente ainda tava discutindo essa parte. O que foi me passado é o que o Wendel tinha feito, que era a lógica por trás, só que assim, como vai começar tudo do zero, não tem nenhum tema ali ainda da fase 2, ainda não tem nada, sabe, da parte do front, a gente não pensou nisso, não conversou sobre isso. Porque o que tinha antes da fase 2, se eu não me engano... E o escopo, certo? Não, é o tem que fazer o backlog, né, Gui? Tem que remanejar o backlog, mas isso nós já tá meio que vendo junto com a PO, e eu e o Ian tá vendo também a parte do possível para poder fazer a parte do front das fases. E o back? E assim, aproveitando essa reunião aqui, tipo assim, eu queria saber, tipo assim, especificamente, tá ligado? Como que eu tenho que construir ali a fase 2. Guilherme, você como Pra Scrum, depois que tem essa demanda aí. Guilherme, como você estava responsável por essa que a gente ainda não editou, baseado no antigo,
o professor tá falando com o Rodrigues, já pesquisado aqui. Rodrigues? Sobre a saída dele. Ah, foda-se. Enfim, como eu estava responsável pela parte do backlog, como ele vai ser refeito, você precisa passar para ele o que precisa ser feito em fase 2. Que eu preciso me recordar do que ilhas, enfim. Qual é a ilha que tem que ser feita na fase 2? Ou o que vai ser mudado do escopo, do backlog, pra gente conseguir. Não, tá. Vou conversar com o Ian e vou passar tudo para todo mundo poder fazer. Aí você faz a parte do backlog, o escopo já tá feito, né? Então só tem que criar um backlog. Eu conversando com o Ian, eu já consegui deduzir mais ou menos o que conseguimos fazer e as ideias por trás. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Então, agora, só para deixar bem claro, com a saída do Rodrigues, quem vai me ajudar na parte do front é somente o... É o Ian. Você também? É que agora, você. Como a gente... E o Gui também não vai, não? Ele falou que tava fazendo a parte do meio. O Gui é tudo. Agora. Como teve esse pequeno problema de remanejamento, então agora todo mundo vai se juntar pra gente poder fazer o trabalho inteiro. Entendeu? Todo mundo junto. Então, se vocês precisarem de auxílio, tanto no back quanto no front, e não tiverem conseguindo evoluir, o Guilherme vai lá e ajuda. Se não tiver conseguindo evoluir e o Guilherme não poder, aí você vai e chama o Luan. Quem tá no back vai ajudar o front, quem tá no front vai ajudar o back, e assim vamos seguir adiante. Tipo assim, eu vejo assim, tá ligado? O back, o Ian, ele fez até a fase 6, certo, Gui? O back já tá 80% pronto, mano. Tá ligado? Não tem... Então agora a gente precisa deixar 80% pronto o front. Então. Entendeu? Então você vai precisar de ajuda para poder avançar. E falando em back, eu preciso que o back me fale se tem algum problema, como é que tá a parte de vocês, das fases, se tem algum problema, se foi passado por teste, se ele sabe as funções que estão passando lá, se tem algum tipo de erro, algum código que não está sendo bem encaixado, eu preciso que seja repassado. Como a gente precisou ter esse remanejamento agora com esse pessoal, né? A gente sabe que todo mundo agora vai ter que dar uma ajudada na parte do front. Mas, por enquanto, como é que foi em quesito do back? Eu preciso saber como foi adiantado as fases, né? Tá quase 80% do trabalho pronto. Na parte do back, eu preciso saber se tem algum problema, se teve algum erro, se tem algum código que não está sendo conseguido encaixar, se tem alguma fórmula, tanto das partes matemáticas, que precisa de algum acerto, se foi passado por tester, o que precisa passar para ele para poder continuarmos. Tá. Eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento em si da parte do back. Aí a questão de erros e depois o tester vai te explicar aí. Mas em questão de estrutura do sistema, essas coisas, tá tudo certo já, da parte do back. Só falta mesmo finalizar, né, as últimas fases agora e poder fazer as integrações junto com o banco de dados. Ok. E o que mais? E a parte de erros, como é que tá? Aí é o tester, né? Luan, qual seria o que você achou nas fases adiantes do back? Então, da primeira e segunda fase, eu já tinha passado para ele, já foi resolvido. Na terceira fase, que foi, se eu não me engano, que o Ian tava fazendo junto com ele, que foi tipo um negócio japonês, eu não lembro agora, que era aqueles quadradinhos. Sim. Tinha um erro, mas era um erro simples, que era fácil, eu já passei pro Ian, que ele já até sabia do erro. Se eu não me engano é porque os números não estavam se encaixando, era alguma coisa desse estilo. A quarta e quinta fase, ainda eu preciso testar, mas por enquanto, pelo que eles estão me falando, tá tudo indo certinho. O back tá bem desenvolvido. Tá bem desenvolvido. Tá, então a gente precisa saber o que precisa ser feito mais à frente. Como você falou, Cauã, que você ainda precisa desenvolver as outras fases,
todo mundo sabe que temos que fazer alguma coisa em relação ao front, para a gente deixar tudo adiante, porque nós temos um prazo até novembro para entregar esse trabalho. Como a gente precisa voltar, a gente atrasou o que era para ser já quase finalizado. Então, eu preciso saber também, em relação ao banco de dados, como é que vai ficar. Quem vai ficar responsável, como é que vai ser, se vai ser um banco de dados bem simples, se não vai ser simples, como é que vai ser, eu preciso saber. Então, Só um minutinho, o Calma falou primeiro, aí ele vai falar o questionamento dele. Então, vou dar só uma sugestão, só falar a minha opinião. Assim, eu acho que agora, primeiro a gente tem que focar ali no front, fazer esforços ali para concluir o front. E aí depois da gente já tá com o front e o back equilibrado, a gente fazer a mesma coisa pro banco de dados, entendeu? Todo mundo Guilherme, se pode junta falar. nesse sentido. Era só para falar também sobre o banco de dados. Pelo que tinha combinado antes, seria uma coisa bem básica. Ia ficar na parte do pessoal do back resolver, porque vai começar uma coisa básica de microserviço, eles conseguiriam resolver. E como o Beck já está mais adiantado, então ele pode ficar responsável por essa parte, o Beck? Aham. De fazer o banco de dados? Sim. E Luan, você pode ficar auxiliando eles tanto no banco de dados quanto no front? Sim. Tá bom. O que mais a gente precisa adiantar nessa reunião? Alguma coisa que vocês precisam falar pra gente passar pra próxima? Só a gente resolver se reorganizar melhor, né? Por falta do menino que saiu. Mas acho que assim, de resto tá tudo certo. A gente já tinha uma certa necessidade de ter, né, os sprints tudo certinho. E agora com a saída do Rodrigues, dificulta mais ainda. Então eu acho que a gente tem que se esforçar mais ainda para todo mundo poder ajudar um pouco em cada coisa, seja da parte do front, do back ou do banco de dados, porque a gente não estava contando com esse tipo de situação, né? Então agora todo mundo vai ter que ajudar um pouquinho. Essa reunião ela vai precisar ser um pouco mais curta, porque como a gente precisou voltar, a gente ainda não tem muitas coisas para serem faladas. Então, daqui a uns dias, vamos continuar essa reunião, que é a nossa próxima daily. E eu preciso de soluções do que já foi feito, do que já foi adiantado e do que precisa ser feito na próxima daily. Tá ok? Gente, como nós tivemos essa pequena intercorrência, né, agora no nosso trabalho, que a gente precisou voltar, a nossa reunião vai ter que ser um pouco mais curta, mas na próxima dele eu quero as soluções, o que foi feito, se as fases foram adiantadas, e porque o pessoal vai precisar parar um pouco para poder ir para o front, então eu preciso saber disso. Então por hoje a gente vai encerrar essa reunião já com resoluções para a próxima, tá ok? Beleza. Pela presença e até a próxima. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Boa noite.